Vamos ficar em pé um instantinho. Põe a mão no seu coração. Eu acho que esse é o momento para a gente estar nos apresentando diante de Deus. Hoje nós louvamos, mas vamos nos posicionar e dizer para o Senhor: eu quero ouvir de Ti. Senhor, louvado seja Teu nome, Pai. Nesse momento, Senhor, nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos. A Tua palavra diz que é Teu Espírito Santo que nos convence da Tua verdade. Então, nesse momento, eu peço a Ti, Espírito Santo, convença-nos da Tua palavra. Coloca a Tua palavra dentro do nosso coração. Quebra todo e qualquer jugo sobre a nossa mente. E faz com que a Tua palavra, Senhor, ache morada na nossa mente e no nosso coração. Senhor, nós rejeitamos e repreendemos toda artimanha maligna que venha para roubar, Senhor, a semente da Tua palavra na nossa vida. E nós declaramos nesse dia que estamos preparados, Senhor, para receber o nosso milagre. Senhor, em nome de Jesus, prepara-nos, Senhor. Amém. Podem sentar. Queridos, é importante nós estarmos preparados. E quando eu falo essa frase, será que eu estou preparado? Estou preparado mesmo? Quando as questões do Rio Grande do Sul aconteceram, quando eu vi a tragédia naquele estado, não tem como você não parar para pensar. Não tem como você não olhar para todas aquelas casas inundadas, para todas aquelas pessoas atingidas, para todos aqueles animais atingidos. Não tem como você olhar para aquilo e não parar. E um parar de pensar: estou preparado? Nós estamos preparados realmente? Porque quando eu penso naquele povo lá que estava no seu dia a dia, vivendo o seu dia a dia como todo dia. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. E de repente, sem mais nem menos, começou a chover. E a água começou a chegar. E muitos não conseguiram sair, muitos decidiram ficar, por N razões, mas eles não estavam preparados para aquela circunstância. E eu acho que nós, no nosso dia a dia, nós vivemos exatamente como eles. Dia a dia, vivendo a nossa rotina, dia a dia, na nossa mesmice, dia a dia, entra e sai hora fazendo as mesmas coisas. Mas é momento nosso para pensar. Eu acho que nós cristãos precisamos ser responsáveis o suficiente para prestar atenção. Quantas mensagens, quantas palavras, quantas circunstâncias que o Senhor não tem permitido na nossa vida para nos dizer: será que você está preparado? Você trouxe a tua Bíblia? Abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Mas entenda isso: nos últimos dias se estabelecerão tempos perigosos, de grande estresse e problemas difíceis de lidar e difíceis de suportar. Pois as pessoas serão amantes de si mesmas e totalmente egocêntricas, amantes do dinheiro e despertados
por um desejo desordenado, ganancioso de riqueza, orgulhosas, arrogantes e presunçosas, desdenhosas, serão abusivos, blasfemos, escarnecedores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, e eles serão sem afeição humana natural, insensível e desumana, implacáveis, não admitindo trégua ou apaziguamento, serão caluniadores, falsos acusadores, desordeiros, intemperantes e frouxos na moral e na conduta, descontrolados e ferozes, odiadores do bem. Eles serão traiçoeiros, traidores, precipitados, inflados de presunção. Eles serão mais amantes dos prazeres sensuais e das diversões vãs do que amantes de Deus. Pois, embora defendam uma forma de piedade, religião verdadeira, eles negam e rejeitam, e são estranhos ao poder dela. Sua conduta desmente. Evite todas essas pessoas, afaste-se delas. Eu acho que nós precisamos compreender que nós estamos na última parte da nossa jornada. Nós não temos mais muito tempo. A palavra de Deus, ela nos diz, nos últimos dias. E será que nós estamos vivendo com essa compreensão? Eu não estou dizendo que agora você vai chegar em casa e fazer a mala para ir para o céu, não é isso. Mas nós precisamos ter essa compreensão de que nós estamos na última parte da nossa jornada. Nós estamos rodeados, cercados, como Augusto disse, de um lado montanha, do outro lado montanha, o mar na frente e o faraó atrás. Não tem jeito de escapar. Agora, quando eu olho para todos esses tipos de reações, eu me pergunto, você olhar isso, né? Traiçoeiros, traidores, amantes dos prazeres sensuais, eu acho que você vai concordar comigo, vai dizer assim, nossa, isso aí é coisa lá para o povo lá fora, para o mundo. Mas quantos de nós não estamos vivendo dessa forma? Quantos de nós não estamos desdenhando a palavra do Senhor? Quantos de nós não estamos brincando com a verdade do Senhor, achando que vai chegar um momento, quando tiver acontecendo, a gente pede perdão e Deus, na graça e na misericórdia, nos salvará. Vocês acham que o povo do Rio Grande do Sul, eles tiveram tempo? Eles não tinham noção do que ia acontecer. Você sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos? Eu não sei, nem você sabe. Então nós precisamos estar compreendendo que o nosso coração, a nossa mente não pode resistir à palavra do Senhor. Nós não podemos deixar que a verdade seja obscurecida pelo que o mundo prega, pelo que a nossa cultura diz que é certo hoje. Nós precisamos abraçar a cada dia mais e mais a palavra de Deus e realmente fincar o pé na rocha, que é Jesus. Porque senão nós vamos ter problemas. E todo mundo vai vir. Nós vivemos hoje, o nosso tempo de vida é um momento onde a guerra é paz, a liberdade é escravidão, a ignorância é força. Toda abominação é aclamada como moral.
E toda loucura é declarada como um comportamento normal. A nossa cultura exige que a gente sacrifique a verdade do quê? Do Evangelho, da palavra, aonde? No altar daquilo que é politicamente e culturalmente correto. Vocês já viram isso? Vocês encontram isso todo santo dia. Na rua, no trabalho, na escola, na TV, nos filmes, nas séries. Nós estamos sendo bombardeados a cada minuto da nossa vida com o que é politicamente e culturalmente correto. E se nós não estivermos alertos, nós vamos ser influenciados por essa malignidade. Porque a palavra de Deus, ela é única. Nós precisamos entender que Jesus é o único caminho. E a cultura de hoje quer que a gente pare de falar sobre isso. E não dá para parar de falar. Nós precisamos despertar aqueles que estão dormindo. Nós precisamos olhar não somente lá para fora, aonde tem o povo que nós chamamos do mundo, mas olhar aqui para dentro também. Porque às vezes dentro do nosso mundo, igreja, existem pessoas que estão totalmente perdidas. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 30, diz o quê? Deixe-os crescer juntos até a colheita. E na época da colheita, direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em molhos para serem queimados, mas juntem o trigo no meu celeiro. O joio, presta atenção, não tem como você separar ou dizer o que é joio e o trigo. Eles são muito parecidos. Pega um copinho de água para mim, filho. Eles são parecidos, gente. E quando Jesus ele fala nessa parábola, ele diz para mim e para você: olha, está tudo junto. Mas na hora da minha colheita, eu sei o que é joio e eu sei o que é trigo. Agora, a minha pergunta é: será que eu estou sendo joio ou eu estou sendo trigo? Eu acho que essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para o Espírito Santo. Nós precisamos olhar. Você viu que gracinha? Nós precisamos olhar e questionar a nossa caminhada com o Senhor. Não é só aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o ingresso. Esse é o início. Mas do início até a última estação, nós precisamos caminhar. E precisamos ser racionais na avaliação do nosso dia a dia. Porque aqui dentro é fácil botar a cara do crente, do cristão. Mas e lá fora? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Como é que é? Como que eu estou vivendo? Veja, o joio maduro, ele tem grãos pretos. E esses grãos são venenosos. Olha o perigo. Se nós estamos sendo joio, nós não só estamos envenenando aqueles à nossa volta, mas estamos nos colocando em risco de perder aquilo que o Senhor fez para mim e para você. Então nós precisamos avaliar, nós precisamos mudar as nossas atitudes de achar que no último segundo Deus vai ser misericordioso. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 33 ao 36, diz assim: assim também, quando vocês virem esses sinais,
todos juntos acontecendo, vocês poderão saber com certeza que ele está próximo, às próprias portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas tomadas em conjunto aconteçam. Aqui diz que vai acontecer eventualmente. Na palavra diz, as próprias portas. Isso quer dizer, está aqui. Está na porta, gente. Quando ele fala em geração, se nós formos pensar em termos de geração, até Noé, o tempo de geração era muito grande. Mas depois de Noé, esse tempo foi diminuindo. Hoje em dia, nós podemos dizer que uma geração ela vai estar entre 70 e 80 anos, talvez um pouquinho mais de 80. Faça conta. Israel foi reconhecida em que ano? Não foi em 1948? Acho que é isso. 1948. É. Faça a conta. Soma. Quanto tempo falta para finalizar essa geração? Falta pouco. Então, nós precisamos entender que é esta geração. Sou eu, é você. Nós estamos aí vendo as coisas acontecer. Vamos lá, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É Jesus falando para mim e para você. Não vai mudar, o que eu falei vai acontecer. Acorda. Mas daquele dia e hora exatos, né? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Que às vezes eu vejo no YouTube, né? Muitos falando, vai acontecer em 2000 e não sei quanto, vai acontecer assim, assim, assim. Queridos, a palavra de Deus diz o quê? As minhas palavras não passarão. E o próprio Jesus disse, ninguém sabe o dia e a hora. Nem Jesus, nem os anjos, muito menos os profetas. Só Deus, o Pai. Se só Deus, o Pai, que sabe o dia exato e a hora exata, o que nós estamos fazendo para estar preparado? Eu digo para você, olha, a hora que tocou a trombeta, eu estou com a mão para cima, dizendo, eu quero ir. Estou indo, não olha nem para trás, vamos embora. Mas para isso ser real, para isso acontecer, eu preciso estar preparado. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso saber o que me capacita para poder receber esse milagre. Você está preparado para receber o teu milagre? Nós pedimos milagre para Deus, como é que fala? É carro, é saúde, é casa, é pagamento de cartão de crédito, é tantas coisas que nós pedimos o milagre. É ter filho, é casar, é arrumar namorada. Mas o maior milagre na minha vida e na sua vai ser quando essa trombeta tocar e nós irmos com o Senhor. Que lá não vai haver mais nada que venha nos incomodar. Esse é o maior milagre na minha vida e na sua. Mas nós precisamos ter responsabilidade. Lá em Hebreus, capítulo 10, o versículo 23 e 25, diz o quê? Portanto, agarremos e mantenhamos firmes e retenhamos sem vacilar a esperança, que nutrimos e confessamos e o nosso reconhecimento dela, pois aquele que prometeu é confiável, seguro e fiel à sua palavra. De novo dizendo, a minha palavra ela vai acontecer. De novo falando, fique firme.
agarra, mantenha, retenha. Você tem agarrado, retendo e mantendo a palavra do Senhor no seu coração? Se você for colocar numa balança, né? Quanto você tem de palavra e quanto você tem de qualquer outro tipo de conhecimento, achismos, o que vai pesar mais? Aonde você está colocando como lastro da sua vida? Qual é o lastro? Qual é a base? Qual é a razão que eu posso, digamos, dizer para você? Por que você acha que você vai receber esse milagre do Senhor? Você sabe me dizer por quê? Você sabe aonde isso está na palavra? Você não precisa me dar um endereço, mas nós precisamos entender que se nós não conhecermos essa palavra, não tem como ter esperança. Quantas pessoas que apareceram no jornal, que você olha nos olhos e desesperançadas, perderam tudo, literalmente tudo, até os documentos. Não tem mais nem identidade. E aí? Qual é a sua identidade? Qual é a sua propriedade? Porque as coisas na terra podem acabar em um instante. Olha a água. A água veio, inundou tudo, destruiu tudo, não sobrou nada. Agora, se você tem o Senhor no coração, se você tem a palavra de Deus dentro do seu coração e da sua mente, você consegue olhar para tudo isso e dizer: o meu Deus é maior. O meu Deus proverá. O meu Deus não deixará faltar nada para mim, porque a palavra diz que todas as minhas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo como é importante você conhecer aquilo que o Senhor te fala? Em Hebreus 10, 24 diz assim: e consideremos e tenhamos cuidado atento e contínuo em zelar uns pelos outros, estudando como podemos estimular e incitar o amor, as ações úteis e atividades nobres. E aí? Nós temos cuidado atentamente, nós temos zelado pelos nossos irmãos, nós temos orado, nós temos compartilhado. Hoje em dia é cada um por si e nem Deus por todos. Mas aqui nós vemos que nós precisamos olhar para aquele até que nós não gostamos e zelar por eles. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de jeitinho, é uma questão de identidade, e a identidade é filho de Deus, é irmão, com todos os defeitos e com todas as qualidades. Aí no 25 diz: não abandonando ou negligenciando a reunião como cristãos. Queridos, isso é igreja. Nós estamos falando aqui da igreja, como é o hábito de algumas pessoas. Vou de novo: não abandonando ou negligenciando a reunião como cristãos, como é o hábito de algumas pessoas. Não é YouTube, não é internet, não é Instagram, não é Facebook, é pessoa. Porque quando nós estamos aqui em louvor e adoração, nós somos abençoados. Uma andorinha não faz verão.
nós precisamos compreender que é importante nós estarmos aqui juntos, orando, aprendendo a palavra, adorando, ajudando, zelando, atentativamente, né? Admoestando, advertindo, exortando, encorajando uns aos outros. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos, às vezes, ter a coragem de chegar para um irmão amado e dizer: meu querido, quem sou eu para julgar o teu caminhar? Mas ora um pouco mais sobre isso. Às vezes, nós precisamos que um irmão venha e nos desperte, porque o nosso coração é tão enganoso que às vezes nós estamos caminhando na beira do precipício, achando que Deus vai mandar anjos para nos tirar dali, e de repente existem irmãos que podem fazer isso, mas não fazem porque não querem, né, ofender ninguém. Por que que é tão difícil para nós, ser humano, ser confrontado nas nossas falhas? Por que que quando alguém diz isso está errado, nós levamos para o lado da ofensa? Quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama, porque Ele não quer que nós caiamos em algum lugar perigoso. Quando um pai e uma mãe olham para uma criança, né? Eu lembro do Mali que ele gostava de enfiar coisa na tomada e dar choque, e eu ficava doida com aquilo, e eu brigava com ele. Eu estava querendo o mal dele, porque eu estava dizendo para ele que ele estava errado? Não, eu sabia o que podia acontecer com aquele comportamento. Então, quantas vezes nós vemos irmãos com o pé lá na beiradinha, e nós olhamos e dizemos: não é meu problema, eu não tenho nada com isso. Eu até entendo, mas nós precisamos começar a avaliar diferente essas pessoas que estão sentadas do seu lado aí, ó. Essas pessoas que estão do seu lado são irmãos, família. Importam para você, importam para Deus. Deus não vê diferença no nome do sobrenome. Deus vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. É o sangue de Jesus sobre a sua vida que faz toda a diferença e que te põe nessa família. Então nós precisamos acordar. Por quê? Porque o dia está se aproximando. Olá, com tanto mais fidelidade, quanto vocês veem o dia se aproximando. O dia está chegando, o tempo está chegando, e nós não podemos nos dar de rogados. Nós precisamos manter a fé, a esperança. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem por onde? Pelo ouvir o que é dito, e o que é ouvido da palavra de Deus. A sua fé: pastora, mas a minha fé é tão pequenininha. Você tem lido a palavra? Você tem ouvido a palavra? Porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra, né? Voltando lá no Hebreus: agarremos, mantenhamos firmes e retenhamos sem vacilar a esperança que nutrimos e confessamos, e o nosso reconhecimento dela. Mas que promessa é essa? Promessa da vida eterna. Se esqueceu disso? Deus prometeu para mim e para você, não é a casa, não é o carro, não é o marido, não é as contas pagas, não é a riqueza. Deus prometeu para você e para mim a vida eterna. Acorda. Às vezes eu acho que nós cristãos acabamos colocando a nossa mente de uma forma assim, tão minúscula, que nós esquecemos da eternidade. Vamos lá em Apocalipse
Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que irei como ladrão, bem-aventurado, feliz, invejável, aquele que fica acordado, alerta e que guarda as suas roupas, para que não fique nu e tenha vergonha de ser visto exposto. Não se distraia, mantenha a sua santidade, porque Jesus vai voltar. Capítulo 22, versículo 7. E eis que venho depressa, bem-aventurado, feliz e invejável, aquele que observa, leva a sério e guarda as verdades da profecia, as previsões, consolações e advertências contidas neste livro. Guarde e viva de acordo com as palavras de Deus. 22:14. Bem-aventurado, felizes e invejáveis, aqueles que limpam as suas vestes, para que tenham autoridade e direito de aproximar-se da árvore da vida e de entrar na cidade pelas portas. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Por conta disso, nós podemos sim entrar na Nova Jerusalém. Mas o nosso caminhar importa. 22:17. O Espírito Santo e a noiva, a igreja, os verdadeiros cristãos, presta atenção, os verdadeiros cristãos dizem: vem. E quem está ouvindo, diga: vem. E que venha todo aquele que tem sede, que está dolorosamente consciente da sua necessidade, daquelas coisas pelas quais a alma é revigorada, apoiada e fortalecida. E quem sinceramente desejar fazê-lo, venha, tome, aproprie-se e beba a água da vida, sem custo algum. Sim, vem, Senhor Jesus. Vocês estão entendendo a importância da nossa caminhada, do nosso comportamento, do nosso dia a dia? 22:21. A graça, a bênção e favor do Senhor Jesus Cristo, o Messias, com todos os santos, o povo santo de Deus, aqueles separados para Deus. Lembra do joio e do trigo? Separados para Deus, para serem, por assim dizer, exclusivamente seus. Você não pode ter outro Senhor na sua vida. Você só pode ter Deus. Porque Ele olha para você e diz para você: você é exclusivo meu. Eu não quero compartilhar você e não vou compartilhar você com ninguém. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Mas nós precisamos entender que o nosso comportamento importa. Quando eu separei esses versículos, ontem eu estava orando e eu realmente pedia a Deus. Eu falei: Senhor, eu quero falar a Tua palavra amanhã. Eu não quero vir com grandes detalhes, mas eu quero mostrar para o Teu povo a Tua palavra, a Tua mensagem. Não é a minha mensagem, gente. Eu não tenho capacidade nem criatividade para muita coisa, mas Deus pode grandes coisas. Basta que a gente deseje, basta que a gente peça. Então eu queria compartilhar com vocês essas palavras que têm sido motivo de oração para mim, têm sido motivo de preocupação para mim, porque como pastora, o Senhor me pôs uma responsabilidade na minha vida. Mas vocês também têm a sua responsabilidade. Nós precisamos acordar. Acordar para fazer a diferença. Acordar
para sair da nossa mesmice e abraçar as maravilhas que Deus tem para nós. Deus tem casa, Deus tem carro, Deus tem marido, Deus tem conta paga, Deus tem uma montoeira de amenidades que Ele libera na nossa vida por amor. Mas nós precisamos entender que o milagre maior é a eternidade. O milagre maior é estar com o Senhor. O milagre maior é chegar aqui, botar a mão para cima e dizer: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. Não é uma profecia. Não é eu chegar para você e dizer que amanhã vai acontecer isso ou aquilo na sua vida. Isso é ridículo, gente. Se preocupar. Não se preocupa com amanhã. Amanhã o Senhor está nas mãos dele, o meu e o seu amanhã. Nós precisamos nos preocupar com a nossa caminhada de hoje. Porque se amanhã a água vier e destruir tudo, nós precisamos estar firme em Deus. E a esperança precisa estar firme no nosso coração. E nada pode tirar isso se nós nos agarrarmos com o Senhor. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Amém, Senhor. Pai querido, que como igreja possamos parar e pensar e trazer à existência, Senhor, as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém?